Gravação iniciada. Nossa conversa está sendo gravada para fins de publicação no YouTube. YouTube. Isso aí. Boa noite, caros companheiros unficinéfalos. Bem-vindos a mais uma rodada do Unficinema. Nossa já tradicional conversa de terça-feira sobre um filme escolhido por mim, às vezes por vocês, para a gente usar como material de auxílio na prática da autociência e estudo da autociência. Essa mesmo, Jorge. Nossa, eu rio muito com essa mulher. Era no começo do YouTube. Né? Muito bem. Então, vamos, sem mais delongas, deixa eu ver se tem alguém aqui que é novato, que veio aqui pela primeira vez. Não, todos vocês já vieram aqui antes. Vocês estão acostumados com a nossa dinâmica aqui. Então, sem mais delongas, vamos, então, dar início a Cris. Primeira vez aqui, Cris? Então, mas você não é nova na oficina. Eu vou falando aqui, você vai acostumando. Sem mais delongas, vamos, então, iniciar a nossa rodada de compartilhamento de análises sobre o filme Para Sempre Alice. Vocês vão levantando a mão aí, eu abro aqui o microfone para vocês, vocês pegam o microfone, pegam a vez e compartilhem a análise de vocês, e assim a gente vai rodando até chegar ao fim dos compartilhamentos. Jorge já levantou a mão, então será o primeiro. Seu microfone está liberado, Jorge, boa noite. Pode falar aí, clica aí e fala. Boa noite. Deixa eu Boa. ajeitar aqui. Bom, eu assisti já há um tempo, esqueci, né? De brincadeira ali com esquecimento. Não, mas uma coisa interessante que eu queria falar... Vamos combinar que não vale mais essa piada, senão todo mundo vai falar. Estou zoando, pode fazer a piada. Manda ver. Não, você sabe que na época que eu sou meio hipocondríaco, né? Na época que eu assisti esse filme, eu já fiquei achando que eu também tinha isso, né? E aí agora, ano passado, eu peguei Covid, e aí comecei a ver umas notícias assim que, olha, Covid, dos efeitos colaterais é problemas neurológicos, de falha de memória e tal. E toda vez que eu esqueço alguma coisa, eu já acho que eu tô perdendo a memória. Mas é interessante porque esse tema, o pessoal estava até comentando, ele tem essa questão psicológica, né? E tem uma questão existencial muito forte também, filosófica. Então, de repente, Ferrari, você pegou pensando no que a gente está fazendo na prática, né? De memórias, trazer memórias de volta, dentro lá dos eurecados e tal, mas acaba indo lá na questão existencial também, né? Então, eu fiquei observando, assim, a gente assistiu um filme sobre memórias coletivas, que foi o Doador de Memórias, que trouxe um monte de referências, assim, de reflexões sobre a importância da cultura, da tradição, e, né, que a gente perde a identidade coletiva sem essas referências. Depois a gente fala daquelas memórias mais marcantes, que é da infância, e como ela vai moldando a nossa vida até o adulto, né, que ele tem que voltar para rever essas questões da infância, né, e ele trabalhar.
no filme que a gente viu anteriormente, né, o eu do passado aprende com o eu do futuro e vice-versa. E agora vem essa reflexão sobre a importância da memória individual, né? Até que ponto ela nos molda. Eu acho que essa é a questão mais filosófica, assim. Eu comentei hoje sobre um trecho de uma palestra do Clóvis de Barros, que ele fala uma coisa muito parecida com o que você, Ferrari, fala, quando a gente fala do ser lá, né? Você vai tirando, vai apagando o cenário, vai apagando o seu corpo, e o que resta no final? E aí você apaga a memória também, e o que resta, né? Então, eu acho que é uma reflexão muito boa, assim. E né, a gente fica assim meio perdido na hora de saber o que vai falar. Eu lembrei de um caso de um conhecido que ele teve um AVC e ele perdeu a memória. E aí, quando ele me viu, ele não sabia quem eu era. E eu achei aquilo muito estranho. Porque as nossas relações são baseadas nisso, né? Tipo, se eu perdesse a memória agora e eu estivesse aqui com vocês, eu ia falar: o que eu tô fazendo aqui? Essas pessoas eu não sei quem é. Não sei quem são. Né? A minha identificação com vocês aqui é porque eu lembro que em algum outro momento eu conversei com vocês. Então há um afeto, né? Eu afetei vocês, vocês me afetaram, e aí a gente estabelece uma relação. Agora, quando não tem essa interação anterior, esse vínculo se desfaz. Eu acho que esse é um ponto interessante. No filme, ela tem uma rede de apoio muito boa. A família está ali o tempo todo, apesar de cada um lidar com aquilo diferente, de forma diferente, né? Você vê que a filha mais nova, ela já é mais rebelde, ela quer saber o que a mãe está sentindo. A outra já não quer muito adentrar nisso, ela quer, tipo, maquiar o negócio, né? Tipo, melhor não falar, melhor vamos levando e tal. E o marido ali também, né? Presente o tempo todo, mesmo sofrendo. Então, essa rede de apoio, ela achei muito bonito assim no filme. E o título, né? Engraçado que depois eu queria que o Ferrari até falasse sobre isso, o Still, que na tradução literal é ainda, né? Por que ainda? Mesmo depois dela perder a memória, que isso não chega até nesse ponto assim, total, né? Ela ainda é Alice, quer dizer, ainda é para quem? Para ela ou para os familiares? Entendeu? Onde é que tá o vínculo aí, né? Com a personalidade. Então, acho que essa é uma das reflexões mais interessantes. Depois tem uma conversa dela, né? Quando ela pede para tomar os remédios. E eu lembrei muito da nossa prática, onde o eu de um tempo fala com o eu do outro tempo, né? Como se fossem pessoas totalmente diferentes ali. Então, é interessante. E a atriz, né? Colocou isso de forma ótima. Ela ali bem no vídeo gravado e depois muito debilitada já ouvindo aquilo, né? E ela não consegue levar a termo o que foi programado porque ela esqueceu que as pílulas caíram no chão. Tem uma referência também legal às borboletas, né? Que vivem pouco, mas têm uma vida interessantíssima, vamos dizer assim, né? E que é isso que vale. E a gente comparando com o tempo cósmico é como se fosse um piscar de olhos também, né? E é mais uma reflexão a se fazer. Então eu pensei nessas questões. A parte filosófica é justamente isso, né? Se eu perco as minhas memórias, quem eu sou, no final das contas, né? Vamos dizer que eu perdesse e não recuperasse mais, e não tivesse nenhuma referência, né? Como é que fica? E a segunda reflexão, que tem a ver com o nosso estudo, é a importância dessas memórias, né? Porque, na verdade, elas nos moldam de alguma forma, ou de todas as formas, porque, claro, essas memórias vão ser feitas com a nossa interação com o ambiente, com a tradição, com os pais, com todo mundo que está à nossa volta. E elas não são simplesmente internas, né? Elas são construídas. Lá no Realidade Multimídia a gente estuda isso, né? Que essa realidade significativa vai sendo construída a partir das memórias. Então, é basicamente isso. Vou deixar o pessoal falar também. Mas foi o que eu lembrei de imediato. Valeu, Jorge. Grato pelo compartilhamento.
Vamos prosseguir aqui na nossa girada de compartilhamento. Próximo estava com a mão levantada era a Valquíria. Depois você vai, Bruno. Você levantou a mão agora, mas a Valquíria já estava. Valquíria, seu microfone está aberto, só clicar aí e falar. Tá certo. Boa noite, Ferrari. Boa noite, Unficinéfilos. Eu gostei muito desse filme. Foi a primeira vez que eu vi, não conhecia. E assim, tem uma hora que a Alice fala para a filha dela: Não sei quem sou, não sei o que mais vou esquecer. E aí, esse não sei quem sou me remeteu muito ao filme, ao livro Quem, sabe? Eu até dei uma relida no livro, assim, que eu falei assim, eu acho que esse filme tem muito a ver com esse livro, porque a Alice, ela perde aquela referência com todos aqueles, é um conjunto de quens, né? Não existe o quem sou, existe um conjunto, são vários quens, são várias personalidades, várias receitas que a gente vai usando ali ao longo da nossa experiência. E esse conjunto de receita dá assim um entendimento do quem, né? É uma referência, uma perspectiva que a gente tem, né? E assim, ouvindo ali também o videozinho que o Jorge postou lá no chat, né? Falando sobre as múltiplas personalidades, né? As máscaras. é, e assim, o quanto dessas personalidades, eu fico pensando, né? O quanto dessas personalidades estão em desacordo comigo. A Alice, ela perdeu aquela referência por conta das memórias, ela se sentiu perdida, né? Ela se perdeu por não ter memórias. E a gente muitas vezes se perde tendo as memórias, né? Tendo as memórias. E as memórias, aí eu fiquei pensando, assim, eu acho que esse filme me fez pensar na importância das memórias, né? Desde lá também do Eurecário, né? A gente já vem aí fazendo a linha do tempo e tudo, já, né? Logicamente eu já tinha me atinado para isso, mas esse filme para mim ficou assim mais evidente o quanto que é importante as memórias para a gente se reajustar ali dentro dessas personalidades, né? A Alice se perdeu e quando ela se vê ali sem essa referência, né? Ela fica só no agora, ela não tem aquela perspectiva do amanhã, né? Porque eu, enquanto experiência, eu tô nessa ação, nesse movimento ao meu destino, à autorrealização, né? Eu tô em movimento mesmo. E quando ela perde essa referência, ela fica onde ela está, ela, ela apenas vive ali aquele momento presente, mas sem aquela perspectiva do futuro. E aí eu vejo também que a Alice estava criando a história dela, mas a história sem memória, né? Ela continuou escrevendo a história dela, mas sem a referência das memórias. Eu fiquei pensando, né? Eu aqui na realidade objetiva, se eu quero ir para São Paulo, a primeira coisa que eu preciso saber é aonde eu tô, porque da onde eu tô, eu vou criar, eu vou ver quais são os caminhos que eu vou ter que traçar para chegar até São Paulo. Eu vou, né, vou traçar ali meu itinerário até São Paulo. E ali no caso, né, da autorrealização, eu preciso saber, eu preciso entender esse conjunto de personalidades que eu venho usando desde a infância, que eu venho. E muitas dessas personalidades estão em desacordo comigo, estão dentro do altruísmo, foram coisas que eu fui, né, pegando e tudo, e copiando. E aí eu vou nesse banco de memórias, eu, eu observo essas memórias e aí eu posso reajustá-las, eu posso optar de forma diferente e sabendo que
é uma história, né? É o cérebro com com as suas informações ali, com todas as coisas que eu fui pegando ao longo da experiência, e foi é, um computador mesmo, né? Um baita do computador que tá ali, e se tem algum problema nesse computador, dá esse apagão. Daí some tudo, e some emoções, e some vínculos, e some tudo. Simplesmente assim, apaga. E então, assim, o filme me fez, assim, ficar muito agradecida, né? Já no Eurecário, a gente já tem, né? Fazendo lá a linha do tempo, a gente já se sente muito grata por toda a história. E o filme me fez, mais uma vez, olhar para minha história, olhar para minhas memórias, mesmo as mais doloridas, aquelas que eu não, não gosto de estar lembrando, mas me senti muito agradecida por todas elas, porque elas são o instrumento que eu tenho hoje para me reajustar e para me alinhar aí aquilo que realmente eu sou. Então, acho que foi isso aí que eu pensei desse filme, gostei muito. Legal, Valquíria, grato pelo compartilhamento. Vamos prosseguir aqui na nossa gira de compartilhamentos. Bruna, seu microfone está liberado, é só você clicar aí e falar. Beleza, tá dando para me ouvir? Sim, estamos te ouvindo. Ok. Ah, não sei se você viu também, Ferrari, esse bonequinho aqui, quando a gente aperta ele depois de um tempo, acho que ele cansa e abaixa o braço. Vai ter que levantar de novo. Se esse Mas, fosse um chat de homens do grupo de futebol, a resposta à sua pergunta seria a seguinte: a gente está ouvindo sem precisar dar. Entendeu a piada? não, acho que eu não processei essa aí, não. É piada de homem mesmo, só homem entende. Você tá dando para ouvir? A gente, não, a gente ouve sem precisar dar. Ah, beleza, agora entendi. Mas Ficou enfim, gravado. vamos lá. Tira aí, Natália, tira aí. Vai, pode falar. Desculpa aí. Não, tranquilo. Então, o pessoal comentou já, tipo, nossa, vários pontos que eu tinha notado também na análise, que foi o que ficou perceptível para mim. Mas acho que eu comecei a pensar sobre o filme a partir de um ponto que o Anderson trouxe, né? Se eu perco as minhas memórias, quem eu sou? E aí já pula para uma coisa que a Valkyria trouxe, que nós somos muitos, né? Tipo, mesmo tendo a nossa memória, tendo a nossa identidade, nós já somos muitos. Mas a questão da identidade, ela é o conjunto das nossas crenças e memórias, né? Tem até, no ciclo de estudos, a gente estuda isso. Nós somos os conjuntos das nossas crenças e memórias. Inclusive naquele exemplo que você comenta do Elvis Presley, né? Mas eu fiquei refletindo que talvez a gente seja só o conjunto das nossas crenças mesmo, que a memória ela tem um outro papel. A memória, ela ajuda na formação das nossas crenças. Então, a gente consegue lembrar os resultados das nossas ações, das nossas interações, e aquilo ali vai formando crenças. Bom, como que o mundo é para mim? Como que a vivência, a convivência é para mim? E no momento seguinte, as memórias vão dar manutenção nessas crenças, porque é com a continuidade, né, dessas memórias que a gente mantém as crenças. Se a gente tiver novas experiências e criar novas memórias, as nossas crenças se modificam. E o que eu achei interessante no filme também, dois pontos, né, que me marcaram muito é que ter uma identidade, ou algumas, né, um conjuntinho de identidades para convivência, é uma coisa completamente necessária à convivência. Sem essa identidade, a gente não tem como se reconhecer e os outros não têm como nos reconhecer também. Então, sem identidade, basicamente, a gente não convive. Se a Alice, tipo, a Alice, ela perdeu a identidade, mas mudando um pouco a perspectiva, se ela fosse uma Alice diferente a cada dia, também dificultaria a convivência, também talvez até impossibilitaria, muito provavelmente. E por causa disso, ela também é necessária o nosso autoconhecimento, tendo uma identidade que a gente se observa, né? E que a gente tem um parâmetro para saber aquilo que a gente quer transformar. Quando a gente está se analisando no Eurecário e ajudando os nossos colegas a fazer análise,
a gente está fazendo essa análise em torno de uma identidade, então essa questão da identidade ficou muito forte para mim no filme, e a importância de saber compreendê-la, né? E da importância do estudo que a gente está fazendo aqui, porque compreendendo a identidade, que a gente compreende essas relações que a gente tem com o mundo também. E aí, por fim, assim, uma coisa que eu fiquei até meio triste, assim, quando aconteceu isso no filme. No final do filme lá, não dá para entender direito, né, se o marido dela continua lá, se ele, mas ele ficou meio ausente, né? Eu entendi que ele mudou de cidade, que ele abraçou o trabalho lá que ele queria pegar e tal, e mudou de localidade, e ela ficou sozinha, né, com a filha. E aí eu falei, nossa, poxa, mas ele falou que ia estar aí, né? Para tudo que aconteceu, eu tô aí. Sacanagem, né? E ele sabia muito provavelmente que ela ia esquecer dele também. Então, daqui a pouco ela não vai mais perceber que eu não tô e não vai sentir, não sei lá o que ele pensou. Mas isso me fez refletir que, mudando a nossa identidade, a gente também pode fazer com que a gente deixe de ser o amor fácil do outro. Às vezes a gente pode ser o amor difícil, às vezes a gente pode ser o amor impossível. Não, amor difícil é respeito, né? A gente pode ser um amor impossível mesmo, a ponto de não ter mais conexão, não ter mais correlação nessa convivência, né? Só que a mesma coisa acontece quando a gente se desenvolve a partir da autociência. Às vezes a gente muda e a nossa mudança pode ser excelente e a gente deixa excelente para nós e a gente deixa de ser o amor fácil do outro e é isso aí, né? Mas eu percebi assistindo o filme que isso era um ponto importante para mim que mexeu muito comigo. Acho que é isso. Valeu, Bruna. Grato pelo compartilhamento. Vamos prosseguir aqui na nossa gira de análises. Lucélia, seu microfone está aberto, só clicar aí e falar. Isso. Pronto. Oi, gente. Eu achei esse filme muito triste. Porque a Alice vai sumindo, né? Ela vai se apagando para ela mesma. E a Alice, que todo mundo conhecia, vai deixando de aparecer também. Eu achei assim muito emblemático no final do filme, quando a filha dela descreve uma cena da peça dela e pergunta se ela entendeu alguma coisa. E aí é como se ela tivesse captado o sentimento da filha e não a ideia que ela estava passando. E aí o filme termina com uma tela que vai ficando branca até ficar tudo branco. Aí eu fiquei pensando que é isso mesmo, né? Que eu sou uma tela branca, onde as memórias vão sendo fixadas. E mesmo sem ter Alzheimer, ao longo da minha vida, as memórias vão se apagando. Aí já foi falado aqui na importância dessa coisa do resgate da memória, né? Porque quando eu volto na minha história, quando eu reconto a minha história, quando eu busco as minhas memórias, eu estou buscando o aprendizado que eu tive. E aí eu acho que essa é a importância da memória, né? O aprendizado. E aí o que me tocou mesmo foi isso. No final, ela identificou o sentimento, mas não a ideia da filha, até ela desaparecer completamente. E ela desapareceu para ela, porque quem ainda tem memória conseguia lembrar da Alice que existiu. E eu achei muito legal no filme como ela ia criando mecanismos para poder segurar as memórias dela. E, de certa forma, é o que a gente faz também. Né? A gente vive tentando segurar a nossa própria, a Bruna falou, a nossa própria identidade, porque a nossa identidade ela está ancorada nas nossas memórias e nas crenças, né, que estão ligadas com essas memórias. Aí eu lembrei também de um vídeo que rodou um tempo atrás, ele é muito bonito, que tem uma bailarina que ela estava com Alzheimer. E o Alzheimer, ele é uma doença assim, a pessoa perde, ela esquece de como que anda, como que fala, ela esquece tudo. Até ela virar realmente como se fosse uma planta. E aí essa mulher, eles tocam o cisne negro e ela dançou o cisne negro quando ela era bailarina.
mas a música tocou e ela começa a dançar. Eu acho que muita gente viu esse vídeo, ele é muito bonito. Então eu fico pensando assim, que precisa disso, né? Essa coisa, quando a gente toca na gente, buscando as memórias, buscando as nossas emoções, buscando o que a gente viveu. Porque, no final das contas, é isso, né? Eu sou uma tela branca registrando, registrando, registrando o tempo todo. Até que um dia essa tela vai ficar branca de novo para eu registrar, sei lá o que vem depois. E, de certa forma, eu fiquei triste com isso. Porque, de alguma forma, assim, mesmo que eu não seja assim, o sucesso que eu gostaria que eu fosse para mim, eu gosto muito de mim. E eu não gostaria de ser apagada da minha memória. Da minha memória, não, né? Que eu sou uma memória. Eu inteira sou uma memória. Então, assim, eu gostaria que a Lucélia não sumisse de tudo, sabe? Eu queria guardar ela para mim. Aí eu sempre penso, quando fala lá de guardar as 3 memórias, quais que eu gostaria de guardar, eu sempre penso, eu quero me guardar, porque eu sou muito legal, eu gosto muito de mim, né? Então, o filme me remeteu a muita coisa disso. Mas, assim, no final eu senti, assim, uma coisa, assim, de tristeza mesmo. Foi o sentimento que ficou para mim nesse filme. Só isso. Valeu, Lucélia. Grato pelo compartilhamento. Como é que chama aquele mural que vocês fizeram no aniversário da oficina? Pé de LED. É, o pé de leite, é o mural. É o pé de leite. Tira todas as recordações, fica só o pé de leite vazio lá. Eu lembrei disso quando você estava falando. Muito bem. Eu pensei em outras coisas aqui. A minha resenha vai por outro lado, não desse aqui da identidade. Mas cabe muito bem essa análise mesmo, né? Eu acho que eu já fiz, num outro filme, eu fiz essa análise, que é a pergunta, cadê a Alice? Né? Cadê você? Porque o corpo da Alice estava lá, mas a Alice estava. Alguém falou aí, né? A Alice estava lá para ela mesmo ou para os outros? Né? Tem a ver com eternamente Alice. Enfim, não vou aprofundar aqui, mas sua fala me lembrou isso aí, mas a minha análise não vai para esse lado. Vamos prosseguir aqui na girou. Vivi, seu microfone está aberto, só falar. Boa noite, povo. Então, pegando o gancho aqui das meninas, até, nossa, meio que deu uma dor no coração mesmo aqui com a fala da Lucélia, porque, de fato, eu não lembro qual foi o livro agora que tu até propôs esse exercício de, tipo, vai tirando tudo, vai voltando, vai fazendo, tipo, o efeito, ai, senhor, aspirador, assim, tipo, vai tirando tudo. E aí, vai observando. E dá um medão. Tô rindo pra não chorar, mas é punk o negócio. Mas, enfim, uma coisa que eu achei interessante aqui, ela lá na palestra dela, lá dos estudos, foi que ela falou em relação aos bebês e às crianças, né? Que, tipo, eles estão sempre tentando se comunicar, desde os primeiros balbúcios, né? Que falam, quando é bebezinho, eu achei interessante. E, de certa forma, ainda na primeira infância, a gente se comunica com verbos irregulares. E eu achei interessante porque os meus filhos, eles vão falar, tipo, eles falam assim, ah, mãe, depois de amanhã eu fui lá em tal lugar. Aí a gente explica, olha, foi ontem, foi antes de ontem, porque na cabeça deles só tem o agora. O agora, agora, agora. Tipo, eles lembram o que fizeram e tal, mas não tem, tipo, essa norma, assim, tipo, amanhã, depois da manhã, mês que vem. Não, isso é coisa de adulto mesmo para convivência, né? É o que eu vejo, porque a criança, ela tá no agora, aproveitando e tendo repetir o que fez de bom, que lembra que fez de bom em algum momento. Então, eu achei bem interessante, assim, o estudo dela, né? E que ironia, né? O trabalho dela com processamento, memória, comunicação. E deu no que deu. Ai, eu chorei bastante, assim. Teve
uma parte que ela... Ai, Senhor. É porque eu vivi isso. A questão do, tipo, não querer que os filhos... Deixa eu tomar uma água aqui. Tipo, não querer que os filhos acabem desenvolvendo a mesma coisa que ela. Meu Deus. Respira. Aí eu lembrei da minha mãe, quando descobriu que estava com AIDS, que ela se fechou no mundo dela e não queria que ninguém chegasse perto dela, porque ela não sabia como... o que podia acontecer, assim, se ela encostasse na gente. Tipo, ela não tinha conhecimento nenhum de como que podia passar. Então, essa parte ali eu achei punk, assim, ela falando para os filhos. E deixa eu ver o que mais. Nossa, pegou pesado essa parte aí. Até achei que agora à noite eu ia conseguir falar mais tranquilo, mas enfim. Voltando aqui, eu achei interessante também que a Bruna colocou em relação à identidade, à memória, que tipo, quem a gente é, né? Sem a memória, o que que fica. E outra coisa que eu achei legal em relação ao diálogo da filha dela com ela, quando ela pergunta, tipo, como que ela se sente de verdade. E a Alice responde, né? Eu tenho dias ruins e dias bons. E nos dias bons, eu posso quase me passar por normal, mas nos dias ruins, eu sinto que não consigo me encontrar. E aí eu pensei comigo, nossa, eu não sou nenhuma Alice, mas eu também tenho dias assim. E é isso. Eu acho que... E ali, para fechar, o discurso dela foi mega emocionante, porque meio que é aqueles filmes assim que dá uma chacoalhada. Do tipo que, por mais que a gente tenha memórias terríveis, mas são os nossos significados, é o que faz ser quem eu sou, de certa forma. É o que me define enquanto ser humano. E é isso, são as lembranças, né, de tudo que eu passei. E é isso, gente. Aê, Vivi, chorou. Valeu, Vivi, grato pelo compartilhamento. Tá vendo? Memórias despertam emoções. Você lembrou aí. Prossigamos aqui na nossa gira de compartilhamentos. Não tem nenhuma mão levantada agora. Quem é o próximo? Levanta a mão. Natália quer falar. Seu microfone está liberado, Natália. Oi, oi. Oi, tudo bem? Boa noite a todos. Eu já tinha assistido esse filme já antes, mas toda vez que a gente assiste é diferente, né? E dessa vez foi diferente. Trouxe novas reflexões. E dessa vez eu fiquei pensando muito no Quatrix. Não sei porquê, até reli o livro do Quatrix. Eu acho que é porque quando eu fiz o ciclo em 2020, ano passado, eu fiz uma pergunta para o Ferrari na lousa. A gente estava estudando alguma coisa, não lembro o que era, mas era sobre as memórias. E eu perguntei como que seria uma pessoa sem memórias. E aí ele falou, assiste esse filme. Tipo, ele não me respondeu. Você, né, Ferrari, não me respondeu. Você só falou, assiste esse filme. E eu fui assistir. E, nossa, foi complicado. Porque aí começou a girar um monte de coisa na minha cabeça. Tipo, como que uma pessoa vive? Aí, várias perguntas, né? Como que uma pessoa vive com independência? Ela pode até viver, né? Mas ela vive como uma criança. Ela vive como um bicho. Aí eu comecei a chegar no Quatrix, sabe? Em que ponto do Quatrix?
Aí eu fiquei pensando, uma pessoa sem memória é como se fosse só a criança e o bicho. Ela não tem a parte adulta. Porque, embora ela possa pensar e raciocinar e refletir sobre as coisas, né? Que essa parte mais do pensamento é mais do adulto, né? Da mãe e do pai, né? Do afetivo e do intelectual. Mas ela não tem essa capacidade, porque é a memória que conecta tudo, sabe? Então, imagina você a todo momento tendo que lembrar como que você faz para escovar os dentes. Ai, que dor! Tipo, tem uma cena dela que a cena mais marcante para mim é quando ela faz xixi nas calças, porque assim, o bicho dela tava pedindo para fazer xixi, só que ela não lembrava como que ela tinha que fazer. E aí, o que acontecia? Ela fazia nas calças, porque tipo, ela não tinha o raciocínio de falar assim, não, quando eu tiver vontade de fazer xixi, sabe? Não tinha conversa entre as dimensões do Quatrix. Quando eu tiver vontade de fazer xixi, eu tenho que ir até o banheiro para fazer. Não dava, porque tipo, não tinha memória, então as coisas simplesmente saíam. Então, uma pessoa sem memória, para mim, é uma pessoa sem o adulto, né? Sem o afetivo e o intelectual, que a oficina explica. Então, ela tem o bicho, porque ela tem o corpo, então ela tem as necessidades básicas, ela precisa fazer cocô, ela precisa fazer xixi, ela pode transar, ela pode. O que mais que você faz com o bicho? Procurar comida, ela vai sentir fome, então ela vai querer comer. Só que é diferente de você fazer isso como um adulto, porque aí, de uma forma primitiva, você procura comida, mas aquela comida que estiver na frente, você come. Ou aquela comida mais gostosa, você come. Aqui, isso é mais, né, mais primitivo. Agora, como que você vai fazer para pensar o que é melhor de comer, o que é melhor de fazer, sabe? Tudo isso é coisa do intelectual e do afetivo, que daí ela, a Alice, não tinha mais, né? Porque ela não tinha memória. Então, eu cheguei a essa conclusão de que a memória que conecta tudo, assim, conecta as 4 casas, conecta as 4 dimensões de ser humano, assim. E eu não pensei muito no filme sobre essa perspectiva mais existencial, tipo, quem sou eu, né? Se eu sou algo além da memória, se eu sou a consciência que permeia tudo. Eu não pensei na perspectiva existencial, pensei mais mesmo na parte mais psicológica, não sei, mas mais a parte assim, como que você consegue viver sem memória? Não consegue. Não consegue. E você se torna uma criança mesmo, assim, totalmente dependente das pessoas. E era muito triste ver as cenas assim, ela dependente do marido dela. E parecia uma criança, assim, sabe, pedindo uma atenção, tipo, cuida de mim, porque ela estava vendo aquele mundo e aquele mundo exigia tanta coisa dela e ela não conseguia dar conta de nada. E aí, tipo, se apegava a quem podia ajudar. E aí foi muito triste também ver o marido, que de certa forma se afastou dela, porque o marido ele gostava, ele amava aquela Alice, a Alice inteligente, a Alice intelectual, a Alice cheia de títulos, a Alice super interessante, né? Agora, você continuar amando uma pessoa tão dependente de você, assim, que não tem tudo isso para brilhar para você, aí é muito mais difícil, sabe? E eu percebi que no filme aconteceu isso, assim, dele perder um pouco a admiração ou perder o amor por ela, não sei. Mas porque também esse sentimento era superficial, não era exatamente pelo que ela era, pelo que ela tinha, sabe? Pelos títulos, pela inteligência e tal. E a gente sabe que uma pessoa é algo além disso. Mas, ao mesmo tempo, também não dá para julgar, porque é muito difícil conviver com uma pessoa nessa situação, né? É muito pesado, porque a pessoa demanda muito de você. E fiquei até pensando no Bert Hellinger, que é o fundador da constelação, que eu já fiz curso de constelação, então eu sempre penso nele. E parece que tem uma história, não sei se é verdade, mas que, tipo assim, ele
a mulher dele estava doente, com uma doença terminal, tipo, alguma coisa assim, sabe? Que ela ia morrer. E ao invés dele ficar lá do lado dela, no leito, assim, o que ele fez? Ele arranjou outra mulher, que foi a Sofia, que foi a parceira dele para fazer todas essas descobertas da constelação e tal. E assim, ao mesmo tempo em que é triste, a gente pensa que isso faz parte da natureza humana, né? Porque não tem jeito, não sei explicar, mas tipo, o que você vai fazer? A pessoa não te interessa mais. E foi isso que eu senti do marido, sabe? Não vou desenvolver mais, porque eu não sei desenvolver mais, assim, deveria ter refletido mais sobre isso, mas foi triste ver que a admiração por ela sumiu. E com relação à filha que era atriz, também pensei de uma maneira romântica, do tipo assim, nossa, foi a única filha, a filha que ela mais criticava, a filha que ela mais julgava, né? Porque não seguiu a carreira que ela quis que tivesse seguido, tal, né? Tipo, não tinha uma profissão formal, tal. Foi a única filha que acolheu. E é verdade, assim, que ficou com ela no final da vida. Mas, ao mesmo tempo, também não consigo julgar e também acho que ela ficou, a filha, esqueci o nome dela, mas a menina lá do Crepúsculo, a Bella, ela ficou com ela porque ela também não tinha, tipo, um rumo na vida, assim. Então, acabou cuidando dela lá no final, assim. Claro que teve uma parte do amor, mas também teve essa parte de ela de não ter um caminho para seguir. Então, acabou cuidando dela, assim. E foi muito irônico, né? Porque era a filha que ela menos gostava, assim, e que acabou fazendo isso no final. Mas, então, resumindo, a memória conecta tudo isso. Minhas anotações agora aqui. Ah, mas agora já falei tanto também que nem preciso mais falar. A memória conecta todas essas dimensões. Para mim, a memória que faz todas essas dimensões conversarem entre si, né? Como você sabe o que você precisa fazer para sobreviver, que é o bicho, pela memória. Senão você vai ficar naquela história lá de eu não sei onde que é o banheiro para fazer xixi. Ou como que eu sei o que eu gosto para experimentar prazeres, né? Que eu já sei que é um prazer para mim, né? Que é o sensorial. Também você vai precisar da memória para saber. Eu gosto de chocolate, então eu vou comer chocolate aqui, ó, para sentir aí uma coisa gostosa. Você vai precisar da memória para tudo. Como você definir as coisas, rotular as coisas. Rotular é uma palavra que é complicada, mas como você vai conceituar as coisas? Você precisa do seu intelectual. E a memória também exige que você saiba trabalhar o seu intelectual. Por mais que ela possa formar pensamentos, ela não consegue fazer as conexões, porque ela não lembra. Então, como que ela vai fazer conexão com aquilo que aconteceu para saber o que aquilo é hoje, já que ela não lembra? É muito difícil, né? E aí, por fim, o afetivo, que é isso. Como você vai saber o que é importante para você? Se você não consegue lembrar de nada. Tipo, você fica assim, sabe? Um negócio sem rumo, uma criança doida, um bicho doido, assim, sabe? Que, tipo, vai indo para um lado, vai para o outro, vai vivendo o agora, vai vivendo o presente. Só que, por um lado, isso é bacana, porque você consegue criar novas coisas, né? Você não fica tão apegado ao seu passado e às experiências ruins, então você consegue criar coisas novas, mas ao mesmo tempo é muito difícil, porque não tem como. Imagina você, tipo, sei lá, vai dirigir, como que você vai lembrar onde que tem que apertar a embreagem e fazer, não sei lá, todas as coisas inconscientes que a gente já pensou e já memorizou e já sabe como fazer. Imagina como você vai fazer isso sem memória, sei lá. Me deu essa impressão, assim, de que é uma vida muito difícil, assim, muito pesada. E é isso. Passa a palavra. Valeu, Natália. Grato pelo compartilhamento. Vamos seguir aqui na nossa gira de compartilhamentos. Quem não foi ainda e quer falar? Andressa. Seu microfone está liberado, Andressa. Boa noite, pessoal.
Então, eu gostei muito do filme. O filme ele me fez pensar muito, refletir sobre o sentido da vida, né? O que é a vida? De repente a gente está aqui, daqui uns meia hora, não sei, a gente não tá mais, ou acontece uma coisa, um Alzheimer, aí a gente não lembra de mais nada. E aí eu comecei a apreciar cada momento, sabe? Foi até ao mesmo tempo que foi um filme triste, me deu forças para viver assim, para apreciar o momento, coisas que eu não conseguia fazer, senti uma força assim na semana, ver a beleza das coisas, coisas que eu não estava enxergando, pequenas coisas assim, detalhes mesmo. E agradeci, né, por estar aqui e ter a capacidade ainda de ter a memória de apreciar tudo isso. É um filme triste, mas que traz uma força, né, uma reflexão muito profunda. Então, gostei bastante e sou grata por estar aqui agora com vocês. É isso. Valeu, Andressa. Grato pelo compartilhamento. Seguindo aqui na gira, quem não falou ainda e quer falar? Tarara, só levantar a mãozinha azul aí. Ninguém mais? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Então, lá vou eu. Vou abrir aqui a Crama. Cramera. 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 Vou contar um segredo para vocês. Eu adoro falar errado. Eu acho uma delícia. Prazeroso falar errado. Muito mais legal falar problema do que problema, né? Muito bem. Eu vou agora ler a minha resenha aqui para vocês e aí a gente encerra essa demanda aqui da nossa gira do Cinema de hoje. A minha resenha, ela é roubada. Eu roubei um pedação dela aqui, não é minha, não. Eu dei um copy-paste. Eu fiz aqueles trabalhos de escola que você vai lá na internet, você pega o texto e rouba, e fala que é seu, foi o que eu fiz hoje. Mas eu não vou falar que é meu, não. Vou dar o crédito para a pessoa de quem eu roubei aqui. Deixa eu ver até onde vai. Deixa eu botar essa parte em itálico aqui para eu não esquecer. Até onde? Tem mais itálico do que texto aqui. Pronto, agora eu sei. Coincidiu de eu estar ouvindo um podcast e apareceu esse texto aqui. Aí eu falei, que legal, vou pegar um pedaço para colocar na minha resenha. Então, vamos lá. A minha resenha se chama Você é Memória. Esse é o nome da resenha. Você é Memória. Resenha autocientífica do filme Para Sempre Alice. Deixa eu dizer que eu escolhi esse filme por conta que a gente está fazendo a prática do Diário da Consciência, que é uma prática... Não, a gente está fazendo a prática da linha do tempo, que é uma prática que a gente volta lá no passado e vem passando em revista a nossa história, infância, juventude, idade adulta. Por isso que eu escolhi esse filme. Está relacionado à nossa prática da linha do tempo. Agora, mais especificamente ao que eu vou falar agora, a minha resenha vai falar disso. Então, vamos à resenha. Você
é memória? Resenha autocientífica do filme Para Sempre Alice. A escritora Adélia Prado, não sei quem conhece, é uma poetisa brasileira. A escritora Adélia Prado, em um texto intitulado O que a memória ama fica eterno, diz o seguinte: quando eu era pequena, diz o seguinte, abre aspas. Ai, ai, ai. Abre aspas. Quando eu era pequena, não entendia o choro solto da minha mãe ao assistir um filme, ouvir uma música ou ler um livro. O que eu não sabia era que minha mãe não chorava pelas coisas visíveis. Ela chorava pela eternidade que vivia dentro dela e que eu, na minha meninice, era incapaz de compreender. O tempo passou e hoje me emociono diante das mesmas coisas, tocada por pequenos milagres do cotidiano. É que a memória é contrária ao tempo. Enquanto o tempo leva a vida embora como vento, a memória traz de volta o que realmente importa, eternizando momentos. Quanto mais vivemos, mais eternidades criamos dentro da gente. Quando nos damos conta, nossos baús secretos, porque a memória é dada a segredos, estão recheados daquilo que amamos, do que deixou saudade, do que doeu além da conta, do que permaneceu além do tempo. Descobrimos que o tempo não passa para a memória. Ela eterniza amigos, brincadeiras, apelidos, mesmo que por fora restem cabelos brancos, artroses e rugas. Fecha aspas. Nesse texto, Adélia Prado nos faz lembrar da importância da memória na experiência humana. Só que a memória é mais do que importante. É fundamental. Tudo o que você pensa é baseado em suas memórias. Tudo que você faz é baseado em suas memórias. Fazendo uma correção ortográfica. Sem memória, você é como um bebê recém-nascido. Só consegue mijar e cagar. Só isso, né? Você só vai sem memória, você vai conseguir mijar e cagar, igual um nenenzinho. Memória é tudo. Esse é o título da minha crônica? Não, eu mudei. Era esse. Memória é tudo. Agora você é memória. Memória é tudo. Então, tudo que você pensa, faz e que resulta em mal viver, também tem origem em suas memórias. Por isso é fundamental voltarmos às memórias da infância e analisá-las para nos libertarmos de padrões de comportamento nocivos. É na infância que estão assentados os primeiros tijolos desses padrões de comportamento. Ao reconhecermos os primeiros tijolos, reconhecemos todos os subsequentes.
reconhecemos a casa inteira. Só que, raramente, nos damos ao trabalho de voltar ao passado para descobrir o alicerce de nossos comportamentos, presentes e nocivos. Até porque, mais raramente, temos consciência do papel central da memória, que cabe um ainda, né? Acrescentar. Até porque, mais raramente ainda, temos consciência do papel central da memória na experiência humana. O filme Para Sempre Alice faz brotar essa consciência, mostrando o processo de perda da memória da protagonista, Alice, que adquire mal de Alzheimer. Alice se esquece das memórias que tinha para que você, espectador, se lembre das que ainda tem, mas desconsidera. Considere! Considere as suas memórias. Você é sua memória. Fim da minha resenha. Amanhã eu posto por escrito, para quem quiser ler com calma. Gente, bom demais. Sempre muito bacana estar aqui. É muito legal assistir o filme durante a semana. Eu geralmente assisto no domingo. Ficar pensando no filme e nessa resenha que eu sempre escrevo aqui, geralmente na segunda ou na terça. Ficar pensando no filme, ficar pensando no que eu vou falar, chegar aqui, ouvir o que vocês pensaram e falam e compartilham. Então, chegar com 20 e sair com 200, né? É sempre muito bacana. A nossa gira aqui de compartilhamentos. Foi muito bacana novamente, mais uma vez aqui. Agradeço a colaboração de todos, a participação de todos e prossigamos. Boa noite para nós tudo. Amanhã eu falo qual será o próximo filme, tá? Boa noite para nós tudo. Valeu, tchau.